Então, nós vamos iniciar a nossa aula de matemática. E nós vamos fazer uma atividade de área. Nós aprendemos sobre a área, medidas de área, como calcular a área de uma determinada superfície. E aí nós vamos fazer algumas atividades e vamos falar também sobre medidas de massa, tá? Ainda hoje. E eu quero que vocês peguem, então, a apostila 3. Nós queremos finalizar essa apostila 3. Vamos fazer algumas correções, um pouco de atividade, para a gente finalizar logo. E vamos entrar em medidas de massa, que já é conteúdo da apostila 4, tá? Então, página 158, da apostila 3, por enquanto. Página 158. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, na aula passada... Opa, não é esse. Na aula passada, nós vimos que para calcular a área de uma determinada figura, nós multiplicamos, né? O comprimento aqui, vezes, vai multiplicar aqui pela largura. Então, nós fizemos o cálculo de área do apartamento da... Deixa eu ver o nome da menina aqui que eu esqueci. Da Sueli, né? Então, nós calculamos o comprimento multiplicando pela largura. Só que, olha só, se a gente fosse observar aqui, nós dividimos, então, esse apartamento em cada um dos cômodos, né? Qual página? Página 158. E aí, nós pegamos quadrados e retângulos, né? E quando eu tenho uma figura que ela não é bem um retângulo, nem bem um quadrado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que imaginar, vai ter que dividir essa figura. Então, aqui ela pegou essa figura, né? Dividiu aqui, ó. Dividiu e formou, então, dois retângulos, né? Um retângulo de 3 centímetros por 4 e outro retângulo, ela calculou se aqui tem 7, aqui tem a mesma medida que aqui tem 4, 4 menos, tenho 7, tiro 4, vai sobrar 3. Então, eu tenho um retângulo de 3 centímetros por 1. Por quê? Como que ele sabe que ele tem 1 aqui? Tirou, eu tinha 3 nessa largura, tiro 2, vai sobrar aqui 1. Então, para eu calcular a área dividindo assim as figuras, eu preciso pensar um pouco. Então, aqui, por exemplo, vamos fazer junto essa questão da figura A, essa figura A aqui. Então, aqui eu tenho uma figura, eu vou dividir, eu poderia dividir aqui ou aqui, né? Vamos fazer dividindo por aqui, ó, por exemplo. Se eu for dividir aqui... Dividido por 1. Aqui eu tinha 4 centímetros, só que essa figura não vai ter 4 centímetros, você concorda comigo? Porque eu tirei essa parte. Então, aqui vai ficar com 3 centímetros, então eu acabei ficando com um quadrado, porque aqui tem 3 também. Então, 3, 3, 3 e 3, significa que eu tenho um quadrado. Agora, se aqui tem 3... Aí na parte de cima vai ter 2 por 1. Aqui eu tenho 1 centímetro de altura, né? Porque se aqui eu tenho 3, então aqui eu tenho 1, e aqui em cima eu tinha 3, mas foi tirado 1, então eu tenho 2. 2. Então eu vou pegar então vai aqui, ter 2 em cima e embaixo e 1 de cada as lado. laterais, exatamente. Para fazer a área, eu vou calcular, então, 2 vezes 1 aqui, porque é multiplicação. Nós vamos fazer esse junto, depois vocês vão fazer a segunda figura, tá? Então, eu vou fazer 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? E aí? 2, né? 2 centímetros. Quando eu falo de área, eu sempre tenho que colocar a potência 2, tá, pessoal? Então, aqui... Opa, não é isso aqui que eu
quero... Ué, por que tá vindo junto esse desenho aqui? Não tô chamando ele? Peraí, quero só esse. Aí. Deixa eu riscar aqui de novo. Então, esse primeiro retângulo aqui, eu tenho 2 de comprimento, 1 de largura, então aqui eu tenho 2 centímetros quadrados. Agora nós vamos calcular a área desse quadrado aqui, que vai ser 3 vezes 3, porque é um lado vezes o outro, no caso do quadrado, né? Comprimento 3, largura 3 também. Quanto que é 3 vezes 3? 9. 9. Então, significa que a área desse triângulo é igual a 9 centímetros quadrados. Ok, então eu descobri cada uma das áreas, só que aqui eu vou ter que somar. Então, eu vou somar aqui 9. Opa! Vou somar aqui o 9 com o 11, né? 2 vezes 1, 2. Eu acho mais fácil fazer o cálculo aqui direto dentro do desenho, porque vocês já vão entender da onde que está saindo ali. E aí, 3 vezes 3, 9. Eu vou somar essas áreas. 9 mais 2 é igual a 11. Então, a área dessa figura é de 11 centímetros quadrados. Eu quero que vocês façam aqui a letra B. Como que eu posso dividir essa letra B aqui, essa figura B? Qual seria a melhor forma? Será que se eu dividir, por exemplo, aqui, vai ser fácil de achar a medida das figuras? Como que eu vou saber qual a medida desse aqui? Ou tem alguma outra forma que eu posso dividir? Pensem um pouquinho aí e me deem essa solução. Guilherme de Matos, Samuel, Jéssica, Esther. Por favor, abram os vídeos. Como que eu posso fazer, Guilherme? Samuel. Como que eu posso estar dividindo essa figura? Você pode dividir 2 por 9. Vamos pensar aqui? Aquela forma como eu dividi, fica difícil de encontrar essa medida da lateral aqui, né? Mas e se, por exemplo, eu dividir assim, ó, aqui e aqui? Porque eu sei que essa medida inteira é 1. Então, se eu tenho aqui 4, vou tirar 1 daqui e 1 daqui, vai sobrar quanto para mim nessa medida? 2. Vai sobrar 2. 2, exatamente. Agora, olha só. Aqui eu tenho 5 centímetros ao todo. Tirando 3,5, quanto que vai sobrar aqui? 5 menos 3,5. Tenho 5 inteiros menos 3,5. A primeira coisa que nós vamos fazer é o cálculo aqui. Quanto que vai dar? Tenho 5, tiro 3,5, tiro 3 centímetros e meio. 2,5. Vai ficar 2,5. Certeza? É, o que eu calculei aqui. Ó, eu tenho 0, não posso tirar. Não, 1,5. Ah, vai ficar 1,5. Ah, muito bem. Aí eu fico com 10, tiro 5, fico com 5, ponho vírgula, 4 tira 3, fica 1. Então, significa que esse lado da minha figura tem 1,5 centímetro. Ok. Agora eu vou fazer o cálculo de cada uma dessas figuras. Eu vou fazer dentro de cada retângulo, tá? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, aqui eu tenho 4 centímetros de comprimento e 1 de largura. Então, vou colocar aqui 4 vezes 1, que é igual a... Quinto ano. 4. 4 centímetros quadrados, porque nós estamos falando de área. Vou colocar aqui
Vou calcular aqui. Ah, esse aqui não deu certo, peraí. 2 vezes 1,5. Quanto que é 2 vezes 1,5? 2 vezes 1,5 dá 2,5. 2,5. É 2,5. É isso mesmo? Por causa que Ó, 2 vezes 1 é 2. E mais o meio fica 2,5. Não Mas- é 3. mas Fica são- 2,5. mas são 2 meios. Quando eu tenho 2 meios, eu tenho 1 inteiro, não tenho? Ó, 1,5. Opa, não tem esse vezes 2. Esquece esse tracinho aqui. Tá coisa errada. 2 vezes 5. Quanto que é 2 vezes 5? 2 vezes 5. 10. 10. 2 vezes 1, 2. 2. Mais 1, Mais 1. tem um 3. número após a vírgula, vou andar uma 3. casa. Então, 2 3 vezes 1. centímetros quadrados. Exatamente. Então, aqui eu tenho 2 vezes 1,5 Dá 3 centímetros quadrados. é igual a 3 centímetros quadrados. Muito bem. Agora, vamos fazer o cálculo desse retângulo aqui. Eu tenho 5 centímetros por 1. Vou multiplicar 5 vezes 1. Quanto que é 5 vezes 1? 5. 5 centímetros quadrados. Acabou meu cálculo? Não, porque eu não quero saber quanto que tem cada um dos quadrinhos, né? Dos retângulos. Eu quero saber a área total dos retângulos. E a área total dos retângulos eu vou descobrir calculando 4 mais 3 mais 5. Tira esse 1. 4 mais 3 4 mais 3 mais 5, que é igual a... Quanto é 4 mais 3? 12 centímetros quadrados. Exatamente, que é igual a 12 centímetros quadrados. Muito bem. Vamos ver aqui a área de um retângulo com 25 centímetros de comprimento, largura de 1/5. Então, se ele tem 25 de comprimento, e aqui o 1/5, a gente não sabe quanto que equivale, né? Então, nós vamos ter que fazer o cálculo de 1/5. Opa! Aí, gente, ficou errado. Então, eu vou calcular 1/5 de 25. Para saber aqui a largura, porque o comprimento a gente já sabe que tem 25 centímetros, né? Como que eu faço? Porcentagem, não. Fração de quantidade. Eu vou dividir e vou multiplicar. 25 dividido por 5, quanto que é? 5. É igual a 5. Descobri, então, vezes 1, nem preciso calcular, né? 5 vezes 1 igual a 5. Então, descobri a largura do meu retângulo, que é 5. Só que ele quer saber a área. E aí, como que eu faço para descobrir a área? Qual é o cálculo para a gente descobrir a área? 5 mais 5. É mais? Como que nós fizemos aqui para descobrir a área desse retângulo aqui, por exemplo? Fizemos 5 vezes 1. Desse aqui, 2 vezes 1,5. Desse aqui, 4 vezes 1. Aqui, 3 vezes 3. Então, é uma multiplicação. Vai ser 5 vezes 5. Olha aqui, nós estamos falando do
retângulo. Ele tem 25 de comprimento e 5 de largura. Então, eu vou multiplicar 25 vezes 5. E vai ser igual a... Quanto que é 5 vezes 25? 125 centímetros quadrados, porque nós estamos falando de área. Aqui está pedindo para calcular tanto o perímetro quanto a área das figuras. O perímetro, quem lembra o que é perímetro? Quem lembra o que é perímetro? Falei disso na aula passada e na aula retrasada. É as linhas? É a soma do contorno, né? De todos os lados da figura. Quase isso, Gui. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, se o perímetro é a soma de todos os lados, a figura A, eu vou somar 5 mais 3. Quanto que tem esse lado aqui? 5. E aqui? 3. Então, é só somar 5 mais 3, mais 5 mais 3. 5 mais 3, mais 5 mais 3. E 5 mais 3. E vai ser igual a... Vai dar 16. 16. Então, o perímetro... A conta vai ser 16. É Resultado igual a 16 centímetros. Muito bem. Perímetro não é quadrado, viu, gente? É só centímetros. E a área? Como que é o cálculo da área? É comprimento vezes largura. Qual é o comprimento aqui? Os quadrados. Não, a medida do comprimento. Qual o número que... 1 centímetro. Quanto? 5? 1 centímetro. Na verdade, tanto faz. Mas aqui, vamos pegar aqui, ó, 3 centímetros de comprimento. E qual é a largura dessa figura? 5. 5 centímetros de largura. 3 vezes 5 é igual a? 15. A 15. Então, a minha área, que é representada por um A, é igual a 15, o quê? Centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Muito bem. Nossa! E essa figura aqui? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que dividir essa figura. Vou passar uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui. Formei mais um quadradinho. Cada quadradinho desse tem um por um. Vamos fazer primeiro o perímetro? Então, todos os lados têm 1 centímetro. Vamos começar aqui, ó, bem aqui. Vou até marcar de verdinho. E vamos somar, ó. 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1, 5 mais 1, 6 mais 1, 7 mais 1, 8 mais 1, 9 mais 1, 10 mais 1, 11 mais 1, 12. Tem 12 lados, né, de 1 centímetro. Ou seja, eu tenho 12 centímetros de perímetro. Só que a minha área é a quantidade dos lados multiplicada dos lados... Tem 5 áreas. Vezes a largura. A gente sabe que cada quadradinho desse tem 1 metro quadrado e aqui também tem 1 e 1, né? Então, aqui eu tenho 1 metro quadrado, aqui eu tenho mais 1 metro quadrado, aqui eu tenho mais 1, aqui mais 1 e aqui mais 1. Então, quantos metros quadrados eu tenho aqui? 5. Exatamente. 5 vezes 1, que é igual a 5. A minha área é igual a
5 centímetros, não é metros não, falei metros, mas é centímetros, quadrados, né? Agora nós vamos fazer aqui a figura C. Como que eu faço essa figura C? Eu vou dividir também, vou dividir ela aqui ao meio não, né? Deixar esse retângulo maior. Vou fazer aqui um quadradinho e outro retângulo menor. Vamos calcular primeiro esse retângulo maior? Então, eu tenho aqui 6 por 2. Então, eu vou multiplicar 6 vezes 2, que é igual a 12 centímetros quadrados. Aqui eu tenho 1 por 1. Qual é o cálculo que vai ser aqui? 1 vezes 1, que é igual a 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu tenho 1 de altura. E aqui, E quantos 2. que tem? 2. Tem 2 centímetros também, porque aqui fala que tem 1 e vai aqui ser mais 1. 2 Então, eu vezes tenho 1. 2 vezes 1. Opa! 2 vezes Que é 1, igual a que é 2 centímetros. 2 Exatamente. quadrados. 2 centímetros quadrados. Ok. Aqui nós calculamos a Aí área. nós vamos multiplicar. Vamos fazer uma conta. Só que vamos fazer primeiro o perímetro aqui. Resultado. Nós calculamos as áreas de cada uma dessas figuras que foi dividida aqui, mas vamos fazer o perímetro primeiro? Então, olha só, o perímetro é a medida dos lados. Então, tem aqui, ó, 6 mais 2. Quanto que é 6 mais 2? 8. Mais 2. 8 mais 2? 10. Mais 1? Pode 11. falando aí. 11. Mais 1? 12. Mais 1? 13. Mais 1? 14. Mais 2? 16. E aqui? Mais 2 também, né? 18. E mais Tudo vai dar 2, 18. 20. que é igual a 20. 20. Então, o meu perímetro vai ser igual A a 20 centímetros centímetros. quadrados. Perímetro não é quadrado, só a área. E a minha área aqui vai ser 12 centímetros quadrados, mais 1 centímetro quadrado, mais 2 centímetros quadrados, que é igual a 15. 15. Então, a minha área vai ser igual a 15 centímetros quadrados. Ok? Qual figura possui a menor área? Ó, qual que possui menor área? Figura B. A B. Letra B. Qual possui o maior perímetro? Figura C. E quais delas possuem a mesma área? Ó, A e C. e C. Muito bem. Vamos lá para a página 160. Utilizando uma régua, era para medir o lado dos retângulos e determinar a área e o perímetro de cada um desses retângulos. Então, aqui eu tenho 2 vezes 6 e 2 vezes 4.
Então, aqui eu tenho 4 e 6. Nós fizemos esse aqui, não fizemos? Vou pôr por dentro aqui. Aqui 4 e 6. Essa página a gente não fez. Não, né? Então tá, então vamos deixar. E aí, como tem um pessoal da manhã assistindo, na verdade só o Guilherme que veio, né, Gui? Eu vou colocar para vocês, então, vocês vão fazer mais algumas atividades relembrando essas unidades de medidas de área e de comprimento, algumas atividades. E nós vamos falar agora sobre as medidas de massa. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês um slide dessas medidas de massa. Então, esse conteúdo já é lá do quarto bimestre, mas ele vai emendar, eles são conteúdos que complementam esse conteúdo do terceiro bimestre. É o mesmo conteúdo, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui, falar sobre, então, as unidades de medida. Já abri aqui, vou compartilhar com vocês. Então, nós falamos sobre as medidas de comprimento, como que faz essa transformação, medidas de área, e hoje nós vamos, o perímetro, e hoje nós vamos falar, então, sobre as medidas de massa. O que são essas medidas de massa? Elas são usadas para medir a quantidade de matéria que um corpo possui. Qual que é a unidade padrão da medida para massa? É o quilograma, o quilo, né? A massa, ela é medida, a massa de uma pessoa, de um corpo, de um objeto, ela é a mesma em qualquer lugar do universo. Nós utilizamos a palavra peso, né? O meu peso é de tantos quilos. Só que existe uma diferença entre peso e massa. Por quê? Porque a massa é a quantidade de matéria que nós temos no corpo. Então, em qualquer lugar do universo, você vai ter a mesma massa. Já o peso, ele é definido pela gravidade. Então, em alguns lugares, o seu peso, né, vai ser maior ou menor. Por quê? Porque ele é definido pela gravidade. Então, ele é diferente dependendo do lugar que você esteja. Um exemplo disso é se você, a sua massa na Terra e na Lua vai ser a mesma, mas o seu peso é diferente. O seu peso na Lua vai ser 6 vezes menor. Por quê? Porque a gravidade da Terra é maior que a da Lua. Então, o seu peso vai ser maior. Na Lua, o seu peso vai ser menor. Quais são as unidades de medidas de peso, de massa, no caso, né? A gente está falando de peso e massa aqui, mas o certo é falar a massa. Então, a unidade de medida padrão de massa é o quilograma, pelo Sistema Internacional, mas nós temos múltiplos e submúltiplos do quilograma, que é a tonelada, o quilograma, né? O hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e o miligrama. Os mais utilizados são esses 4 que são no nosso dia a dia, né? Que é a tonelada, o quilograma, a grama e o miligrama. Para fazer a transformação de uma unidade de medida para outra, usando todas aquelas unidades, né? Hectograma, você vai multiplicando de 10 em 10. Se a gente for fazer só com as unidades mais utilizadas no nosso dia a dia, que vai ser essa tabela que nós vamos usar, você sempre vai multiplicar por 1000 para transformar de uma medida de uma unidade maior para uma unidade menor de massa e vai dividir por 1000 quando você tem uma unidade menor e quer transformar numa unidade maior, como por exemplo de grama para quilograma, de quilograma para tonelada, vai dividir. Quero transformar de tonelada para quilograma,
vou multiplicar todos por 1000, diferentemente da medida de comprimento, que, dependendo, pode ser 10, 100 ou 1000 a divisão e a multiplicação. Então, esse é um conteúdo, eu vou mandar esse slide no grupo. Por quê? Porque na próxima semana, não, amanhã, já tem REP sobre essas unidades de medidas de massa, tá? Mas tem tudo ali na apostila. Aí nós vamos fazer um pouco dessas atividades juntos também. E vocês vão fazer o REP, que vai ter essas atividades. Nós temos 2 minutos e 58. Os alunos da manhã já estão liberados, porque essa parte eles já pegaram. E aí eu vou fazer só uma correção com a turma da tarde, continuar aqui com a nossa correção. Quero que vocês abram lá na página 141, da apostila 3. Página 141. Cadê? Nós fizemos essa atividade e de REP ficou algumas atividades extras, né? Ficou a tirinha, vamos fazer essa correção da tirinha em relação às horas que o pai leva para chegar ao trabalho, né? Tinha que trocar de carro. Então, se o pai demora 3 horas para chegar, e ele vai e volta durante 5 dias da semana, qual é o cálculo que tinha que ter sido feito aqui? Então, você vai fazer 5 vezes 3, que é igual a 15. Então, ele demora 15 horas para ir, mas ele volta também. Então, eu tenho que multiplicar esse 15 também por 2, que vai ser igual a 30. Vamos só colocar uma setinha, porque isso aqui na matemática está errado. Tinha que fazer embaixo. Então, multiplico 5 vezes 3, 5 dias vezes 3 horas, 15 horas vezes 2, porque é ida e volta. Então, ele semanalmente, ele percorre ali... não, é 3 quilômetros, né? 30 quilômetros semanalmente. Na questão B, está pedindo para citar atitudes para a gente evitar o congestionamento. Como que a gente pode evitar? Indo a pé, se deslocando a pé, ou de bicicleta, utilizando transporte público, ao invés do carro. Essas são algumas sugestões, algumas atitudes para evitar o congestionamento, né? Aqui, para medir esse prego e determinar